Vamos começar a gravar nossa mentoria de hoje. Hoje, nossa mentoria é dia 24 de julho. Vou compartilhar com vocês uns slides aqui que eu preparei. Daí vocês me dizem se vocês conseguem ver minha tela. Ok? Conseguem ver? Sim, uhum. Sim. Estamos vendo Então tá. sim. Então vamos lá, vamos deixar essa tela maior aqui. Lembrar que hoje nós temos a aula, né, com a Suzana, que vai estar participando aí, junto com outros líderes também, né, que fazem parte da equipe da Nanda, às 20 horas. A Suzana já passou o link lá no grupo. É uma aula que vai tratar, né, sobre a questão do autismo. E queres falar um pouquinho, Su, já que estás presente? Na verdade, eu fui convidada por alguns líderes, né, para falar um pouco da minha experiência na questão do autismo e essa abordagem com os óleos essenciais. Então, vamos ver, vai ser um evento aí espontâneo para compartilhar algumas questões que a gente vive. Legal, e é super importante, né, a nossa participação, inclusive convide os seus clientes, convide seus contatos, porque com todo o conhecimento que a Suzana tem, né, é fundamental a gente divulgar, porque tem tantas pessoas aí, né, sofrendo e que podem se beneficiar com o uso dos óleos nesse processo. Quarta-feira, vocês viram a divulgação do Eliezer Maier, ele vai às 20 horas, dia 26, então, ele vai mostrar, né, ele vai fazer uma apresentação de como ele apresenta a oportunidade do Terra. Eu acho que é muito importante ouvirmos outros líderes, especialmente líderes de outras equipes, de outras linhas, né, de como eles fazem, né, especialmente pessoas líderes que já atingiram rankings aí bastante consistentes. Sei que tem várias pessoas na nossa equipe também, já fazendo o curso que o Eliezer fez, mas essa vai ser uma oportunidade que está aberta a todos, né? Mesmo quem não está participando do curso dele nesse momento. E vocês têm mais algum evento programado que vocês queiram colocar aqui, divulgar para a equipe nesse mês de julho? Nesse mês de julho, eu estou participando aqui em Canoinhas, fazendo algumas abordagens com as consultoras. E a gente vai fazer provavelmente um evento aberto, mas ainda não marcamos. Mas em agosto já tem algumas datas aí previstas até Blumenau. Dia 29 de agosto vai ser um treinamento com a Jane e com o David sobre o Meta Uhum. Power, lá no estúdio. Ah, que legal, agosto. Tá, Agosto. Uhum. ótimo. Vamos fazer uma divulgação aí, convidar o pessoal, né? Se movimentar nesse sentido, porque bora aproveitar essas oportunidades, né? Ainda mais com a nossa nutricionista e com o David também. O que eu venho trazer hoje para vocês é a gente aprender a admirar as nossas próprias forças, né? Com algumas questões, né, que aconteceram semana passada, e aí a gente olha para a gente e não só, né, ao longo de todo esse processo aí, ao longo de todo esse caminho que a gente tem com o Terra, para que a gente eu faço essa pergunta, né, para você, né? Qual é a imagem mental que você criou sobre si? Qual é a imagem mental que eu faço, né, da Rafaela? Qual é a imagem mental que a Elis faz sobre a Elis? Que a Su faz sobre a Su? Vamos ver mais quem está aqui. Eu vi que mais pessoas entraram. Se eu consigo abrir. A Gi, a Isabela, bem-vindas, Isa. Então, qual é a imagem que cada uma de nós faz sobre si? Agora ele não fecha mais. Ah, fechou. Aceitou meu comando. Que história a gente tem contado sobre a gente? Que história você tem contado sobre você? E eu faço essa pergunta porque muitas vezes nessa história que a gente conta sobre a gente faz a coisa do storytelling também. Quem é, né? A Rafaela, quem é cada uma de nós aí.
aquilo que a gente conta sobre a gente passa a andar com a gente o tempo todo com a gente, né? Anda o tempo todo contigo e passamos a nos identificar com essa imagem mental. E a gente tem que prestar muita atenção, né? Algumas ilusões que às vezes a nossa mente conta pra gente, porque a nossa mente ela é ótima, né? Ela é um excelente instrumento. Mas ela também, quando ela começa a se comparar, quando ela começa a olhar muito para os lados, né? Ela gera uma certa confusão. E aí começa todos esses emaranhamentos e a gente não entende mais quem é a gente, né? E essas confusões, o que deixa a gente insegura, muitas vezes, e por quê? Porque a gente busca essa validação. E nesse processo, essa autoestima ela baixa e entendendo essa autoestima, né, como essa preocupação de como o outro vê a gente, como o outro vê você. E o que eu venho fazer esse convite é para a gente se liberar, né? O let it go, né? Igual ao filme da Frozen, né? Liberte-se dessa imagem mental. Apenas seja. Por quê? Porque a própria planta, né? Vive da sua essência. A gente trabalha com óleos essenciais, a mais alta concentração de uma planta. Então, que a gente faça esse convite para a gente mesmo, para a gente relaxar, apenas ser, né? Ser o que você escolher ser, né? Viver a sua autenticidade, viver a sua autonomia, viver na sua essência. Para a gente parar de se comparar, parar, né, de olhar para os lados. Nós somos únicos, cada um é um ser único aqui, e que tem inúmeros talentos. E a gente vê isso no outro, né? Muitas vezes a gente não vê na gente, mas a gente vê isso no outro, né? A gente consegue visualizar, nossa, olha que potencial imenso tem ali. E para que a gente pare de ser irresponsável, porque isso é uma baita irresponsabilidade nossa. A gente fica perdendo foco, a gente fica dissimulando, a gente fica olhando para os lados e a gente passe, né, a partir de agora, a se conectar com o que nos torna única. E muitas vezes é claro, né, que a gente procrastina algumas tarefas que a gente não gosta, né, daí a gente reage, né, aquela criança chorona, né, ai, reage mal, principalmente as objeções, né? Então, a gente começa a querer buscar destaque, poder, liderança, mas é que não basta só o talento, né? Só esse desenvolvimento. Eu nem estou falando em dom aqui eu estou falando em talento mesmo, e a gente exercitar, né? Os nossos pontos positivos aí. É necessário não só ter talento, mas se colocar em movimento e, consequentemente, utilizar as estratégias e as ferramentas adequadas. E é claro que para isso a gente vai precisar também, não adianta só ter estratégia, né? Ter a ferramenta lá adequada, mas a gente tem que ter disciplina e consistência, isso tem que ser feito sempre, um passinho de cada vez, né? O pole-pole lá do Paulo. E, e com isso, a gente começa a não só nos transformar, né? Passar de ser empreendedora para ser uma empresária de sucesso. E não só a gente, né? Porque não basta a gente ter um bom negócio só para gente, só para si. É importante que a gente tenha esse bom negócio para toda a comunidade, que toda a comunidade se beneficie dele, seja através do uso do óleo, seja através da oportunidade de negócios que essas pessoas vão ter, especialmente mulheres que estão conectadas a nós, porque quando eu digo, né, desses processos aí que aconteceram semana passada, eu comecei a leitura desse livro aqui, né, A Dona do Negócio, e eu vou fazer a imersão com a Uliana. Não é final de semana agora, é no outro, é começo de agosto. E isso mexeu bastante, várias coisinhas ainda que ainda estavam um pouco desorganizadas nessa grande mandala dentro da Rafaela. E aí, é por isso que eu trago isso. Não terminei de ler o livro ainda, eu estou lendo e eu estou compartilhando com vocês isso que eu estou vivenciando através do livro e vou trazer também que eu vou vivenciar nessa imersão. A Uliana, ela está muito conectada ao Sebrae e é bem interessante, inclusive, para quem tem interesse, né, conversar lá no Sebrae e tudo mais.
Mas olha só, gente, metade dos negócios femininos que são feitos por mulheres no Brasil, metade do que é feito de negócios femininos do país fatura até R$ 2.500 por mês. Então, gente, quem aqui, né? Nós temos algumas líderes aqui que já faturaram mais do que 2.500, vocês já estão no segundo nível. Vocês compreendem o poder que se tem de gerar renda, de fazer renda com a do Terra? Não é tão complicado assim faturar 2.500 aí, né, com a do Terra. E quando eu estou falando em faturamento, aqui é faturamento total, né? Quando a gente recebe lá da do Terra, eu sei que a gente tem o nosso aporte mensal e tudo mais, mas assim, gente, que risco é o nosso negócio? Trabalhar com saúde e bem-estar, a gente tem pouquíssimo estoque. Hoje à tarde ainda estava fui numa loja, fui ver coisas para decoração de casa e coisa e tal. Gente do céu, o que essa pessoa tinha de estoque dentro da sua loja, o valor daquilo tudo, eu pensei, nossa, realmente o meu negócio é muito enxuto, né? E às vezes a gente fica, né, naquela coisinha, pensando pequeno. Bora, vamos expandir aí, transformar empreendedoras aí em empresárias, abrir essa visão, né? E a Uliana fala que esse jogo, porque ele é um jogo do infinito, isso, né? A vida é o jogo do infinito, né? Não acaba, não tem fim. Então, esse jogo não está relacionado apenas a resultados. Eu achei tão legal isso, né? Mas ele está relacionado a essa nossa capacidade de dominar as nossas emoções. Então, claro, é a questão dos talentos, da consistência, de ter as ferramentas certas, mas é importante sentir. E chega na vida da gente determinadas coisas, a gente chega e às vezes dá de cara com uma parede ali, e eu já dei de cara com algumas paredes, né? Que não tem como. Se tu não sentir e se tu não denominar e dominar essa emoção e liberar, né? Porque vai, né? Porque ali a gente afunda, né? Se a gente ficar muito na emoção, né? Então sobe rápido, o mais rápido que puder, vai pro racional, mas vai ter que sentir. Porque se não denominar, não sentir, não liberar isso, vai continuar batendo naquela mesma parede várias vezes, né? Vai continuar dando cabeçada ali. Vamos começar a olhar para outros pontos de vista, olhar o que que é prioridade, porque assim, tudo é importante, né, gente? Tem um monte de coisa importante na minha vida. Meu Deus, uma lista de coisas importantes. Só que a gente não dá conta de tudo, todo mundo tem essas 24 horas aqui. Então vamos ver o que que é prioridade aqui, né? O que que se requer, às vezes, para facilitar um determinado processo, compreender os processos, ser ágil nos processos, para reduzir o tempo, ter organização para que esse tempo você consiga fazer mais coisa em menos tempo, porque a organização ali te dá isso, né? A ordem te dá isso, o foco te dá isso, concentrar, né? O que mais é possível? O que que a gente pode olhar? Bota o problema na mesa, escreve ele num papel e olha de diferentes lugares. Vai sentando em várias cadeiras em volta da tua mesa, vai olhando esse negócio de diferentes lugares. É ali que vai estar a tua resposta. E a gente passar a ouvir mais, especialmente os nossos sentimentos e especialmente respeitar o nosso corpo. Que a gente passe a cuidar melhor da gente, né? Então, que a gente passe a se tornar uma líder de pessoas e não só de números. Porque quando a gente se torna uma líder de pessoas, a gente é capaz de entender o real valor de um título, de um ranking, né? Hoje eu faço, inclusive, assim, eu começo a refletir várias coisas, assim, até do valor, assim, dos títulos que eu obtive lá atrás, quando eu estava na academia, né? Quando a minha mãe dizia assim, minha filha é mestre, minha filha é doutora, nossa, eu ficava com uma vergonha, eu queria me esconder, né? Que absurdo isso, que responsabilidade! Quantas horas eu estudei, quantas horas eu me comprometi, foi minha energia. Como é que eu posso ter vergonha do que eu fiz, né? Sim, eu sou arquiteta, eu sou mestre, eu sou doutora, e todas vocês, os seus cursos que vocês fizeram, eu sei
quantas pessoas aí fizeram vários, inúmeros cursos aí de aromaterapia e vários outros cursos aí de relacionamento, de business também. Então, vamos botar isso, vamos falar, não precisa ser com arrogância, não é isso. Mas vamos valorizar o nosso tempo, toda a nossa, esse nosso aprendizado, nosso estudo, porque a Oleana, ela fala, assim, ela não fala em ranking, óbvio, né? Mas ela fala se os títulos, né? Os títulos não fazem diferença se o seu valor não for aprendido. Eu botei aqui os títulos e os rankings. Eles não vão fazer diferença se a gente não entender o real valor deles, se a gente não compreender o real, aquelas crenças por ranking que a do Terra coloca. Se a gente não compreender aquilo, sabe o que vai acontecer? Uma montanha-russa no nosso negócio. Um mês a gente bate Silver, outro mês a gente cai lá para executivo, e outro mês a gente vai para cima, outro mês a gente vai para baixo, e a gente vai sendo líder de bogo. E o bogo é só um empurrão para a gente ir para o próximo nível. Vamos para frente. Então, transformar o nosso negócio em uma maneira de expressão e de liberdade para você e para tantas outras pessoas. E a gente sabe que a nossa equipe está muito conectada a mulheres, mas é muito bem-vindo, né? Recebemos essa energia masculina também, até porque esses resultados eles começam de dentro da gente, tá? Então, hoje o que eu quero trazer para vocês já é mais final do mês, todo mundo com certeza já calculou suas metas, né? Já está aí com tudo isso bem claro de quantos quadrados precisa, quantos volumes em cada local, né? Afinal, somos empreendedoras, somos líderes de pessoas, não de números, mas os números fazem parte de todo esse processo. Ninguém está dizendo esqueça número. Não. Mas eu queria trazer uma fala mais voltada para esse nosso olhar para nós, enquanto pessoas, enquanto empreendedoras, enquanto que a gente comece a pensar, né, nessa mentalidade aí de empresária, para que a gente possa ir para os próximos níveis e valorizar tudo que já fizemos, né? Então, eu quero ouvir um pouco vocês. Estou gostando muito desse processo aqui com a Oliana. Vamos ver o que vai dar, né? Como vocês estão? Tá tudo bem? Então, quem vai falar primeiro sou eu? É tu, Su, é tu. Então, tá. Até me veio agora, a gente teve a reunião do Clube Silver agora à tarde, e foi com a Paty, né? Paty A Bender. Paty, aham. E ela colocou bem assim para todos que estavam participando o quanto você é responsável por esse negócio, né? Você está fazendo por quê do Terra, né? Você está realmente trabalhando como negócio ou como algo para ocupar seu tempo? Ela não falou nessas palavras, mas nesse sentido acho que ela quis dizer, né? E, e realmente ela colocou assim: olha, se você está dentro desse negócio, você tem alguns compromissos. Por exemplo, as reuniões, né? Se você não está dentro das reuniões, como que você vai dizer que é o seu negócio? Se você trabalha dentro de uma empresa e você tem uma reunião, só uma emergência para não deixar você estar participando ali dentro da reunião, enfim, né? E ela colocou bem essa visão, né? Ela falou assim, ela assim, eu sou muito radical com as minhas líderes, porque se chega alguém de visita na casa e tem reunião, cara, fala que tu estás na reunião de trabalho. Ela é bem assim, bem radical. Mas eu achei legal para a gente pensar mesmo quanto que a gente determina isso como nosso trabalho, né? Somos nós o responsável por aquilo, pelos resultados. Ponto. Não depende daquela pessoa se disse sim ou não. Não. Somos nós os responsáveis pelas nossas ações, né? Então, eu achei bacana, assim, pensar na autorresponsabilidade, né? Dentro da do Terra, assim, como negócio, né?
É isso aí, Sua. A questão da autorresponsabilidade, né? Mas e desse olhar que temos para nós, dessa imagem que fazemos de nós, né? Para que a gente perceba todo o valor que temos. Muitas vezes a gente só vai fazendo e não consegue ver isso. Gente, metade dos empreendimentos feitos por mulheres no Brasil, olha o dado, é muito precioso isso. Né? Nós temos pessoas aqui que fazem mais do que 2.500. Tem gente que faz menos, ainda. Mas tudo é um passo, eu também. Primeiro valor que eu recebi da Terra foi 7 e poucos reais. Na verdade, não recebi, né? Não foi no primeiro mês que eu fiz, eu fui receber só depois, né? É, mas a do Terra pagou, tá? Mas compreendem que as coisas elas começam pequenas, mas elas vão crescendo desde que a gente se dê o devido valor também e tenha isso que a Suzana falou, que é a questão dessa responsabilidade para que a gente tenha consistência, né? E tenha esse ritmo mesmo. E nada é mágico, né? Nada é mágico, precisa de um planejamento. A gente não vai conseguir pular de um degrau para o outro. Existe isso, né? A gente precisa mesmo. Até a Paty colocou hoje no clube, comemorem todos os seus passos, todos, né? Porque é necessário para você escalar, chegar até lá, né? Então, é o planejamento diário, semanal, mensal, anual, enfim, né? Exige. Mais alguém quer colocar algo? Oi, Vanessa. Vanessa estava em reunião, chegou agora. Tudo bem? Peguei o barco andando aqui, então ainda estou me localizando na conversa. Mas é Tranquilo, isso aí, é um tá? passo de cada vez, não tem como pular nenhum degrau. E não tem como pular, até porque a gente precisa sedimentar na nossa mente a crença limitante, né? Esgotar aquela crença limitante de cada degrau. Né? Até porque quando a gente pula também, geralmente a gente, né, ainda tem coisas aí para que essa escalada aí seja bem consistente, bem sólida, né? Não adianta subir e daí depois precisa de estrutura para manter, né? O negócio é igual uma casa, né? A gente começa pelo telhado, né? A gente começa pela fundação. Então, se a gente tiver uma base, né? Mas isso que a Suzana fala, que a Paty comentou hoje à tarde, da necessidade de participar realmente dessas atividades. Não vai conseguir em tudo, tudo bem, às vezes tem, né, tem uma reunião, tem alguma outra coisa aí que está acontecendo, ok, né? Tem que saber o que é prioridade ali naquele momento. Só que reunião de liderança é prioridade, gente. A gente vê qual as equipes que mais se desenvolvem, aquelas que estão presentes nas reuniões. Né? É só olhar que está aqui na segunda-feira. Só olhar, né? O que tem consistência? Né? Então é isso, tá? Eu vou É, trazendo. e, Hum. e até assim, né, Rafa, eu às vezes falo assim, né, é, a reunião de líderes quando a semana não foi bom, é para a gente vir se reabastecer com trocar alguma energia, porque às vezes a gente tá numa energia que não tá fluindo, e aí tu vem aqui, escuta uma outra pessoa falar, nossa, minha semana foi legal, fluiu, ou vem uma ideia que, né, te resgata de alguma coisa. Tem essa questão, né? E tem a outra questão que é, quando a gente está na reunião, a gente está sabendo que está acontecendo as coisas, porque no WhatsApp, querendo ou não, a comunicação é uma comunicação que é uma pessoa mandando e a outra lendo, que pode ter várias interpretações. Então, tu pode ler errado, tu pode ler rápido, tu pode interpretar errado, tu pode não entender. Então, aí, às vezes, na reunião, a gente vai falar, eu vou mandar promoção lá no grupo. E aí tu recebe uma promoção e tu fica, o que é essa promoção? Daí tu não entende, daí tu depois já esquece, já não vê mais. E aí tu fica se sentindo meio, acaba perdendo o ritmo, porque tu começa a se sentir meio fora, assim, tu começa a não entender as conversas que acontecem no grupo, né? Então é um complemento, digamos, né? O grupo tá ali mandando informação,
mas nas reuniões que a gente vai poder, né, trocar esse que eu vou mandar o vídeo, é o vídeo do cara que falou tal coisa, então é um complemento, né? Então, se a É gente não. alinhamento, E eu né? digo assim, tem algumas líderes que não conseguem, por causa de vários fatores, estar presente. Eu falo, então assiste depois a gravação, mas assiste, a gente sabe que as pessoas nem assistem, né? São Não. Ah. poucas. Uhum. Então, não adianta, o comprometimento vai fazer toda a diferença para o resultado. Não tem como ser diferente, né? Eu gosto muito daquela fala que às vezes vocês fazem assim: tu tem uma loja, tu vai acordar 9 horas da manhã e para ir abrir a loja? Não, tu vai ter que estar na loja 8 horas todo dia para abrir a loja, né? Então, é esse comprometimento que a gente tem que ter com esse negócio também, né? De alguma forma a gente tem flexibilidade, mas, ok, eu tenho a liberdade de não abrir minha loja às 8, mas eu posso ficar na minha loja até às 10, se eu quiser. Eu posso acordar às 5 da manhã, abrir a loja, fazer o que eu preciso, e depois às 8 da manhã eu vou fazer uma outra coisa. Isso é flexibilidade. Tu não vai deixar de fazer, mas tu pode fazer em outro momento, né? Do dia. Mas tem que ser E feito. aí mas tem que ser feito, né? Não, não pode ficar sentado e daí não vai adiantar. E a vida, ela é feita de sim e ela é feita de não também. Ela é feita de coisa boa e ela é feita de coisa diferente do boa, né? E que a gente vai ter que aceitar, né? Aceita que dói menos e bora pra frente, que é isso aí, porque vai passar, que tudo passa. Então tá, eu quero também assim deixar, né, a reunião até 19 mesmo, assim tentar ficar ali em meia hora de reunião para não prolongar e não ser cansativo, né? Mas como a gente tem pessoas em diferentes níveis aqui, que essa reunião de segunda seja o momento de a gente se encontrar, de fazer essa troca mesmo, assim, de alguns alinhamentos. Claro que daí cada equipe tem os seus alinhamentos por ranking, por níveis, né? Mas é uma mentoria mais ampla, mais geral. Tá bom? Amo vocês. Um beijo enorme no coração. Vamos tirar uma foto hoje? A Jaqueline, será que consegue? Eu sempre esqueço de tirar as fotos. Quem consegue abrir a câmera aí? Agradeço. Vamos lá? X. Foi. Ainda mais que eu tô com meu óculos novo, viram? Agora eu tenho dois. Eu tenho um pro computador e outro Ai, para fora. eu sou obrigada a te mostrar, então, que eu tô numa confusão de óculos, né? E eu Eu mandei também fazer. tava. Não, olha aqui. Ai, que linda. Rosa também, viu? Linda, linda. Ai, meu Deus. Vamos tudo ver filme da Barbie agora. Beijo, amo vocês. Tchau. Não.